Fé na Mesa podcast começando. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Pode se sentar à mesa, porque eu tenho certeza que esse aqui vai ser um lugar em que você vai fortalecer a sua fé, edificar a sua vida com ensinamentos do céu para você. O Senhor já está aqui presente e eu tenho certeza que, como todos os outros episódios, Ele que preparou tudo. Ele que determina tudo. E eu tenho certeza que até esse vídeo ter chegado até você foi uma obra do Senhor. E nessa segunda temporada a gente está falando sobre temas específicos. Hoje a gente vai falar sobre o poder do jejum. E eu estou aqui com dois convidados super especiais, pastor Flávio Pimentel, missionária Jússi Vasconcelos. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria muito grande receber vocês aqui. Amém, é um prazer imenso. Olá você que está nos assistindo nesse momento. Nessa momento aqui, Deus vai falar muito forte ao seu coração. É um tema muito impactante, onde nós observamos o agir de Deus nas nossas vidas. O jejum é algo que transforma a vida do cristão. Então, eu creio que nesse momento vai ser um momento muito especial para as nossas vidas. Amém, amém. Eu também, Thaís, quero te agradecer. Te dizer que, além de ser tua fã, né? Oh, meu Deus. Verdade, porque tudo que você se propõe a fazer é com muita leveza. Isso é visto, assim, realmente o Espírito Santo, ele tem conduzido na tua vida e é latente. Não tem quem olhe e não consiga enxergar que Jesus verdadeiramente tem se movido através da tua vida. E eu quero te agradecer muito, muito, muito imensamente por esse momento aqui. Glorificar e exaltar o nome do Senhor. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém. Olha, vai parecer até uma rasgação de seda, viu? Mas eu já tinha anotado aqui no meu roteiro para eu falar justamente isso, porque eu gosto sempre de falar, assim, da ligação, né, que eu tenho com os convidados, que até então, todas as pessoas que sentaram aqui à mesa são pessoas que eu tenho um vínculo, né? E, para quem não sabe, o pastor Flávio e missionária Jússi são de lá da igreja, né? Da Aliança Sua Igreja, a igreja que eu congrego. E, assim, como eu tenho aprendido com vocês, né? Não só com as palavras pregadas, né, pastor? Que eu e Sócrates, a gente ama. Quando a gente vê lá, pastor Flávio, bora, pastor Flávio. A gente sabe que Deus tem sempre uma palavra, assim, muito, muito poderosa para liberar pra gente através da sua vida, de Jússi também. Mas, principalmente, assim, como eu aprendo com a vida de vocês, sabe? Com aquilo que vocês carregam, com o trabalho que vocês executam. Além do altar ali, que é o local de visibilidade da igreja, né? Mas aquilo que vocês fazem no Aliança Social, né? Nos cursos, os ensinamentos que vocês liberam. Então, assim, a gente tem aprendido muito com a vida de vocês, né? Eu acredito que não só eu, mas toda a igreja. E eu acho que isso só fortalece, né? O discurso, na verdade, ele é sustentado pela vida. E é isso que eu tenho aprendido com vocês, né? E eu estou muito grata a Deus mesmo por vocês terem aceitado esse convite. Sei que não é fácil, o pastor tá aí uma semana de operado, né? Mas já falei com ele que o problema não tá comigo. É ele, Deus. Esse foi Deus que mandou. Ele garante, Ele né? garante. Assim, até em casa, às vezes, sentado, eu sinto, né, algum desconforto vindo de um pós-cirúrgico, mas aqui, graças a Deus, não tô sentindo nada. Glória Deus já renovou a Deus. as energias, tá vendo? Amém. Deus é incrível, Glória a né? Deus. E dizer que gratificante ouvir isso, né? De uma família, um casal, vocês Sócrates, a gente tem muita admiração por vocês, pela família de vocês, e ver Deus agindo cada vez mais na vida de vocês, o quanto vocês têm buscado, o quanto vocês se dedicam à obra. Isso é lindo de ver e eu creio e Deus tem algo muito grande para a vida de vocês. Amém. É só o começo. Isso. Amém, amém. E eu tenho certeza que você aí tá super animada, assim, para o que você vai aprender aqui hoje. Então, preste atenção. Eu até recomendo que você pegue um caderno para você anotar e não perder nada, porque aguarde, fica até o final, porque você vai ser muito abençoado. Então, vamos já começar com a primeira pergunta, né? Vamos direto ao ponto. Vocês querem falar alguma coisa antes? Contar alguma coisa? Bom, quando você me convidou para vir aqui, você me deu o tema de jejum. Mas o momento em que a gente passa a ter mais intimidade com Deus não é algo rápido, é algo que vem sendo construído. E lá atrás, né, na minha vida, eu sempre fui muito ligado ao espiritual. Só que às vezes a gente se liga ao espiritual de uma forma equivocada, não é? Eu sempre fui católica, lá atrás, no meu passado. Sim. Mas uma coisa que me chama muito a atenção na minha vida é que toda a minha família era católica. E minha mãe, ela dizia o seguinte: tu vai ser crente e eu só quero tu casada com um homem crente. Eita. Católica, viu? E como o jejum, ele é totalmente ligado à oração, a gente vê o poder
de uma palavra lançada, de a oração de uma mãe feita, né? Tem sobre a vida de um filho. Porque, assim, do jeito que ela orava e do jeito que ela profetizava, hoje acontece. Deus é muito perfeito em tudo. E assim, ó, eu tenho certeza que não é à toa que vocês estão aqui. É como eu sempre falo, não sou eu que escolho. Olha, eu passei, assim, alguns dias até um pouquinho agoniada, assim, angustiada. Eu falei, Senhor, o Senhor não tá me falando quem são os próximos convidados, porque Deus que tem que falar tudo, Isso, o tema, tudo. Como você disse, às vezes você é impactada com as pregações, mas realmente Deus, ele dá uma frase, uma mensagem, né, um louvor, uma palavra ali que você escuta ao longo do dia, e Deus diz, a palavra é essa daí. E é por isso que, às vezes, as pessoas procuram e dizem, realmente falou muito comigo, é porque Deus queria, de fato, falar com alguém. Isso, é verdade. E aí eu tava, né? E tava assim, pensava uma coisa, pensava em outra. E aí, foi num dia que eu tava fazendo um jejum. E aí, eu fui pra academia. Faço minha vida normal, né? No dia que eu tô em jejum, tudo normal, minha rotina. Só que a gente fica um pouco mais fraco, né? Não tem pra onde correr. A gente tá fazendo ali a abstinência do alimento. E aí, na hora, assim, eu sentia o Espírito Santo falando comigo. Porque eu falava assim, eu vou diminuir aqui a carga, e o Senhor me dá força aqui, me sustenta. E aí, me veio na hora a gente fazendo um episódio falando sobre jejum e vocês. Na hora veio vocês na mente. Tipo, não tinha por que eu ter pensado em vocês. Eu não tinha conversado com tu no dia, não teve nada, Jússi, nada. E aí eu lembro que na hora Sócrates estava na academia também, eu falei com ele, tu acha o quê? Ele vai ser bênção. Aí veio como uma confirmação, né? Amém. Então, assim, nada é por acaso. Nada é por acaso. E só para fortalecer como Deus, né, a maneira que Deus trabalha em nossas vidas, na última vez que eu preguei no culto, no momento em que eu estava dando um exemplo, Deus trouxe uma passagem ao meu coração sobre jejum. E já tinha ministrado que essa seria a próxima palavra. E aí, quando a gente recebe esse convite, Deus traz novamente aquilo que ele trouxe ao coração. Aí a próxima palavra hoje é sobre jejum. Uau, meu Deus. Deus faz coisas lindas, né? Glória a Deus, glória a Deus. Então vamos começar lá. Então vamos começar pela primeira pergunta, né? Que pode parecer até um pouquinho óbvia, mas eu quero... E aí vocês fiquem à vontade para ver quem vai responder. Um quiser começar e o outro completar. Pode parecer óbvio, mas assim, eu queria que vocês falassem o que é jejum e como é. Como é que a gente faz um jejum? Assim, o que é o jejum? A gente precisa entender de fato, né? O jejum, ele vem do latim da palavra jejunus, que significa se abster de alimento. Só que para o cristão, o jejum não é apenas se abster do alimento, né? É um momento em que o cristão decide, por opção própria, dizer, não vou me alimentar hoje, porque eu vou tirar um período para me conectar mais com Deus, para buscar mais a presença de Deus. Então, o jejum para o cristão, ele tem esse fundamento, que é de buscar a presença de Deus. Porque assim, se falar jejum, até quem vai fazer um exame de sangue, tem exame de sangue que exige que você esteja em jejum. Quem quer emagrecer, às vezes faz jejum. Então, para o cristão, ele tem esse propósito, né? Que é o momento em que você vai se conectar mais com Deus, você decidiu naquele momento ali, você jejuar para matar um pouco a vontade da carne, porque a carne quer o quê? O alimento. Então, naquele momento, você vai estar matando um pouco a vontade da carne, e vai estar se conectando mais com Deus. Você vai estar buscando a presença de Deus. Você vai estar buscando ter uma intimidade maior com Deus. Então, para o cristão, o jejum, ele é isso. É um momento em que você decidiu se abster de um alimento, né? É um momento em que você decidiu buscar a presença de Deus de uma maneira mais intensa, porque a gente, como cristão, a gente até costuma dizer jejum e oração. Então, é um momento em que você vai estar buscando mais a presença de Deus na sua vida. E o jejum, você pode ter vários propósitos dentro do jejum. Sim. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso ao decorrer aqui desse momento. Eu costumo dizer que o jejum ele é o detox da nossa área espiritual. Por quê? Com o passar do tempo, a gente vem acumulando coisas, né? Na nossa área espiritual. Então, para a gente limpar essa área espiritual, a gente precisa jejuar. O jejum ele tem esse poder de, como já foi dito pelo pastor Flávio, de nos aproximar mais do Senhor. E essa aproximação, através da oração, né? Porque jejum sem oração, não. Todos dois, eles são intrínsecos, eles estão totalmente ligados. Então, precisamos entender que o jejum está vinculado à oração. Não adianta você jejuar e você não ter o seu momento de intimidade com o Senhor. Porque aí você não está jejuando, você está passando fome. Você está deixando... É uma dieta.
Existe o jejum espiritual, que é esse jejum que nós estamos falando aqui, e existe o outro jejum, que é esse jejum que as pessoas fazem aí, né, para emagrecer, o que é jejum totalmente intermitente, né? diferente do jejum espiritual. Então não adianta você fazer um jejum, sentar no teu sofá e passar a manhã toda assistindo a Netflix. Sim. Não. Você precisa tirar o teu tempo ali de oração com o Senhor, de adoração, de busca, de entrega, para que tenha realmente uma finalidade no reino espiritual, né? Aquele jejum que você buscou abrir naquele dia. E o jejum deixa a gente mais sensível também à voz de Deus, né? Isso é porque é o momento em que você, né, como diz, jejum e oração, é o momento em que você vai buscar mais se aproximar de Deus. É o momento que você vai estar mais sensível a conversar com Deus. Porque a oração é um diálogo entre você e Deus. É o momento em que você vai estar mais sensível a ouvir. É o momento em que você vai estar ali lembrando o tempo todo de que você está nesse período. Então, numa linguagem bem popular, é um momento em que você se conecta de uma maneira mais intensa com Deus. Não que no dia a dia, sem jejuar, você não vai se conectar. Claro, você consegue se conectar com o Senhor a todo momento. Mas quando você decide tirar aquele período para se abster de não vou me alimentar e vou passar essa manhã de oração, buscando a presença de Deus, então é um momento em que você está mais, né, conectado ali com Deus. E parece que é como se a gente eliminasse um pouquinho as distrações, né? Então a gente aumenta o nosso foco ali. Você estava falando aí, eu lembrei de uma vez que eu tive um sonho. De vez em quando eu vou contar as histórias aqui, viu? Eu tive um sonho e aí eu fiquei assim, meu Deus, o que é que esse sonho tá representando? Eu lembro que eu mandei uma mensagem pro bispo, achando que o bispo ia me ajudar a desvendar o meu sonho. Ele, Thaís, faça um jejum. E Deus vai te falar isso. Mas foi incrível. Aí eu determinei ali com Deus, eu falei, vou começar agora. Aí quando eu entreguei o jejum, meu telefone tocou, tipo, 1 hora depois. Era a resposta que eu queria. Tipo, aquilo que eu não tinha entendido do sonho, eu entendi com aquela ligação. E eu falei, meu Deus, aí né, eu falei assim, obrigada, né, por eu ter um líder que conduza, né, para o caminho da gente ter a nossa própria experiência com Deus, né, não precisa dar mastigado. E eu percebi isso, pastor, eu estava mais sensível, porque eu poderia até ter recebido aquela ligação, mas eu poderia não perceber que era uma ligação com o sonho, né, Verdade. então... E você falou, né, do nosso líder, para mim, é uma maior referência em termos de jejum. Sim. Tem 16 anos na Igreja Aliança e durante esses 16 anos é um homem que você vê que ele não para de jejuar e orar. Então isso é um exemplo pra gente, né? Eu lembro, né, de quando eu entrei na Aliança, alguns propósitos nas orações que eu olhava e dizia, meu Deus, como é que isso vai acontecer? E o bispo dizia, nós estamos jejuando e orando por isso. E alguns anos depois você vê acontecer. Foi como a estrada para o monte. Eu não imaginava como aquilo iria acontecer, mas desde 2008, quando eu frequento lá, às sextas-feiras à noite tem vigília na igreja. E isso nunca parou. E na vigília é o dia que geralmente a gente tirava para jejuar e à noite ia para a vigília. E na vigília tinha os propósitos de oração, entre a extensão da Fraga Maia, que era onde vai ser construída a igreja, e a estrada para o monte. Mas a estrada do monte, eu, no meu íntimo, assim, eu ficava, meu Deus, como vai acontecer uma estrada para o monte? Né? E Deus fez acontecer. Então, eu costumo dizer que o jejum vai fazer por você o que nada nem ninguém em terra vai conseguir fazer, porque o jejum você consegue tocar o coração de Deus. Aí Deus entra em providência. A gente vai ver isso aqui hoje. É como se a gente chamasse a atenção de Deus com o nosso jejum. É como se no coração estivesse falando assim, eu quero o Senhor, eu quero a tua provisão, eu quero a tua providência. Né? Que forte é. E você também perguntou, né, como fazer. Sim. A gente vem para a Bíblia agora. A gente vai ver a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 5, que é aquele famoso Sermão da Montanha. Jesus, ele traz vários ensinamentos, né? Ali ele fala sobre o amor, ele fala sobre ajudar o próximo, ele fala sobre raiva. Ele dá vários ensinamentos ao cristão. Aí no capítulo 6, ele entra ensinando de como nós devemos orar. Quando ele encerra a passagem de que ele está ali nos ensinando como orar, aí ele entra falando do jejum. Aí ele vai dizer, não fazeis como os hipócritas, né, que contristam o seu rosto para que os homens vejam que ele está jejuando, né? Porque os hipócritas, o que eles faziam naquele momento ali? Eles queriam demonstrar para todo mundo que estava jejuando, para ser mais santo, para ser olhado como uma pessoa mais espiritual, né, mais religiosa. E aí ele ensina, no próximo versículo ele vai dizer, não faça como os hipócritas, lava o seu rosto, porque o Pai que está em secreto é ele que vai te recompensar.
Então, Jesus ali está trazendo ensinamentos para a gente. Quando ele diz assim, quando jejuares, ele não está dizendo se jejuares. Sim. Então, se eu chegar para você e dizer, ó, se você for beber água, coloque em um copo de vidro. Eu não estou afirmando que você vai beber, estou te dizendo que se em algum momento você precisar fazer, que faça dessa maneira. Mas quando eu digo, quando você for beber água, eu estou dizendo, em algum momento você vai fazer. Então, ali Jesus está nos ensinando como agir e como, de fato, o jejum ele tem que ser feito. O jejum ele tem que ser feito para o Pai que está em secreto. Então, é um momento de conexão, como você falou. É um momento de chamar a atenção de Deus. Os hipócritas chamavam a atenção dos homens para o jejum. Mas ele ensina, quando você for fazer, então a gente entende que a gente vai fazer. Faça para o Pai que está em secreto. Então, é um momento mesmo, essa conexão entre você e Deus. É um momento em que você vai tirar ali para se conectar de fato com Ele. E Ele que está vendo, é Ele que vai te recompensar. Então, como você disse, o jejum que você levantou, Deus, eu fico imaginando, Deus olha e diz, olha, ela levantou um jejum para mim responder algo a ela. Eu vou responder agora, porque Deus age imediato. Né? Quando a gente vê jejuns ao longo da Bíblia, a gente vai ver grandes exemplos de jejum que, quando você vai a fundo, você vê que Deus já começou a agir de maneira imediata naquele jejum. Né? A resposta vem muito rápida. Muito rápido, porque é um momento de muita conexão com Deus. E não é à toa que nessa passagem, a parte que Jesus fala do jejum, ele é logo em seguida da oração, né? Então, aí vem mais também uma forma de ligar aquilo. Não dá para só tirar o alimento. Tem que estar orando. Não dá para só tirar o alimento, porque tirar o alimento... Quem quer emagrecer faz isso, tira o alimento, né? Mas para nós que temos esse conhecimento, nós entendemos que vamos tirar o alimento e, nesse momento, vamos nos dedicar a buscar a presença dele, a buscar uma vida de intimidade, a buscar respostas, né? A buscar socorro nele, algo muito difícil de... Você olha isso aqui, realmente não tem que ter uma intervenção divina, uma intervenção de Deus. E quando você levanta esse jejum para buscar a presença de Deus, aí realmente você vê Deus agindo. Ai, gente, eu tô lembrando de tantas coisas aqui, mas eu não posso nem contar tudo. Mas assim, o que é importante também a gente destacar isso, pastor, que o senhor falou, a respeito do não mostrar para as pessoas, porque tem algumas pessoas, Jus, que acham às vezes que vão mostrar, talvez não por total intenção, mas até por questões de crenças, né? De querer mostrar o jejum como uma forma de medir o nível de espiritualidade, né? Como se fosse uma performance ali. Eu jejuo 3 vezes por semana, eu jejum, sabe? Né? E eu acho que é importante a gente reforçar isso, né? A importância de você fazer para Deus. Senão não vai fazer sentido. E justamente por isso que Jesus deixou muito claro, né? Não faça como os hipócritas fazem. Que era justamente isso, era mostrar para se julgar mais religiosos, para se julgar mais espirituais. E não, o intuito real do jejum não é mostrar para ninguém que você está jejuando, e sim se conectar com Deus, mostrar a Ele. E como você falou, Thaís, essa questão ela é muito individual, do tempo do jejum, né? Eu posso jejuar 3 dias, eu posso jejuar 20, eu posso jejuar 12 horas. Essa questão do tempo do jejum, eu entendo e é colocado, né, de que é algo que Deus te direciona, Deus me direciona. Então, não é porque você jejuou 20 dias que eu tenho que jejuar 20 dias. Não é porque eu jejuei 30 dias que você tem que jejuar 30 dias. Não, é uma direção que o próprio Deus nos dá de como fazer, até o tipo de jejum que a gente vai fazer é uma direção do Senhor. Então, você vai jejuar, jejua. Agora, primeiro, pede a direção do Senhor. E outra coisa, como ele falou, quando jejuares, não é se jejuares. Então, não há como se conceber um cristão que não jejua. Não é uma opção, faz ou não faz. Não é uma opção, é uma determinação de Deus. Quando jejuares, aí ele te diz como. Mas tem que ser feito pelo cristão o jejum. E vem cá, então vamos começar aqui, né? Dividindo, falando um pouquinho de 3 coisas, porque às vezes a gente fala, o propósito do meu jejum é tal, né? O meu propósito do meu jejum pode ser mesmo apenas me aproximar de Deus, ou pode ser uma resposta, ou pode ser, né, um pedido de socorro, uma forma de chamar a atenção de Deus. Mas aí a gente fala de jejum, de propósito e de voto. Queria que vocês falassem a diferença dos 3. A respeito do propósito, né, do jejum, como exatamente você falou.
pode ser um momento de fortalecimento da fé, pode ser um momento de se aproximar. E o jejum, ele tem que ter esse propósito, porque se ele não tiver nenhum propósito, né, como a gente disse, é apenas o momento que você decidiu não se alimentar. Então, quando você passa a orar por um propósito, aí, de fato, você está em jejum e oração. Além do propósito, o jejum já se tem que buscar o entendimento do Senhor, né? Orar antes do jejum, para que Deus te dê o direcionamento. E você tem que pedir também ali para Deus te preparar, para Deus te fortalecer, como você disse. Você não para a sua rotina, você continua jejuando, orando, mas às vezes a sua rotina continua. De repente, você está jejuando um dia que você tem que trabalhar. Então, você não vai deixar de trabalhar. Mas naquele momento, enquanto você estiver trabalhando, você vai estar o tempo todo buscando essa conexão com Deus, em oração, no seu secreto. Você vai estar ali conversando com Deus, pedindo a Ele para te fortalecer durante esse jejum e para que Ele venha também trazer a resposta, né? O jejum também você tem que decidir o tempo. Meu jejum vai ser... Eu vou passar o dia inteiro hoje em jejum. Eu vou fazer um jejum parcial, vai ser meio período. Eu vou me abster do café da manhã. Eu vou passar um dia, só vou fazer uma refeição nesse dia e vou passar o restante do dia em oração. Então, ele também tem que ter essa, né? Entender qual é o jejum. Pessoas vão fazer de 21 dias para ter resposta, como Daniel fez. Pessoas vão fazer de um dia e vão ter uma resposta, como Esdras teve. Então, assim, não tem um tempo determinado. Esse tempo vai ser entre você e Deus. Então, Deus vai te direcionar para a maneira que você vai fazer esse jejum, e dentro desse jejum ele vai estar te respondendo. E aí, para finalizar o jejum, antes do horário que você programou, um exemplo, essa manhã eu vou jejuar o café da manhã, eu só vou me alimentar meio-dia. Então, antes de alimento do meio-dia, você vai tirar um momento ali, agradecer a Deus, entregar aquele jejum a Ele. E aí, a partir daí você vai se alimentar normalmente. Então, você entregou o seu jejum a Deus. Aí você fala a diferença do jejum e propósito. O jejum, como dissemos aqui no início, né? É o momento em que você vai se abster de se alimentar para tirar um período de oração. Já o propósito, ele pode ser algo mais abrangente, algo mais longo. O propósito é aquilo que você deseja, pode ser uma meta. Um exemplo, esse ano eu vou ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse ao longo desse ano. Então, isso aí é um propósito. Pode ter um jejum? Pode. Deus, eu vou jejuar por esse propósito aqui, para que o Senhor me ajude, me dê força para que eu cumpra esse propósito. Então, a diferença principal é essa. O propósito, ele pode ser algo longo, ele pode ser uma meta. Um exemplo, esse ano eu tenho um propósito de evangelizar meus pais. Então, durante aquele ano, você cumprir esse propósito. Pode ter o jejum? Pode, para Deus te fortalecer, Deus te dar sabedoria, como você vai caminhar nesse propósito. Então, a diferença principal é essa. O jejum, ele é esse período de abstenção alimentar para buscar uma conexão maior com Deus. E o propósito pode ser uma meta, pode ser algo que o seu coração almeja em conseguir. Um exemplo, você tem um propósito de seu podcast atingir um nível internacional. Isso aí vai ser um propósito. Você pode jejuar para isso? Pode. Mas aí é um propósito. Entendeu? Então, a principal diferença é essa. E em relação a tirar algumas coisas, assim, por exemplo, tem mulheres que estão ali tendo uma revelação de Deus, algo específico em relação à sua vaidade. E aí fala assim, ó, vou fazer o propósito aqui de ficar 6 meses sem fazer minha unha. Um exemplo, né? Ou então, olha, eu vou ficar aqui uma semana sem rede social, vou desativar meu Instagram aqui, uma semana. Isso também seria propósito? Sim. Sim. Sim, isso é um propósito. Quando, por exemplo, você foi um ponto crucial, que são as redes sociais. As redes sociais hoje, tudo é como você utiliza, né? Mas ela tem roubado muito o nosso tempo. Às vezes você para ou pega o teu telefone e vai ali ler a Bíblia. No teu telefone. Mas tu pega teu telefone ali, chega uma notificação. Aí vai lá, vou olhar rapidinho que essa notificação já esqueceu de ler a Bíblia, passou pro WhatsApp, do WhatsApp passou pro Instagram, e aí já esqueceu que estava até lendo a Bíblia. Aí você percebeu, o Espírito Santo te trouxe a percepção de que as redes sociais estão te tirando do foco maior, que é a tua vida com Deus. Aí aquela pessoa faz aquele propósito, Senhor, vou passar 30 dias, desativo o meu Instagram, não vou mexer em redes sociais. Para quê? Para até que você volte a ter aquela conexão com o Senhor, que a rede social ela estava te tirando. Então isso é um propósito de abstenção de uma rede social para poder atingir um propósito. E qual é o propósito? Voltar a ter uma vida com Deus.
O foco vai ser sempre Deus. Sempre. Sempre. Finaliza nele. É. Começa a nele e gente tem que termina entender nele. que a gente é eterno, né? Dele por Por ele e pra ele. Se a gente tivesse esse senso mesmo de eternidade bem forte dentro da gente, a gente abre mão de coisas tão pequenas aqui, né? Verdade. De uma forma mais fácil pra gente estar mais perto dele e se preparando para o que está por vir, né? E o voto? Em relação ao voto. O voto é, por exemplo, sou apaixonada por Coca Zero, né? Que é a vez agora é a Coca Zero. Eu sou apaixonada por Coca Zero, vamos dizer assim. E aí eu falo, Deus, eu não vou ingerir Coca Zero durante 1 ano. Para que algo aconteça na minha vida. Você colocou ali uma meta diante de Deus. Pronto. Eu só vou cumprir o voto e só vou entregar o voto lá na frente se Deus cumprir. O voto você só precisa pagar, digamos assim, né? Cumpri-lo se Deus cumprir a parte dele. Entende? Entendi. Isso é um voto. Você se abstém daquilo quando a resposta vier. Exatamente. Tá. Então, se você tirar antes, é Não um vou propósito. beber mais Se Coca-Cola. você tirar depois, é um voto, por É um exemplo. voto Né? na minha vida. No dia que Deus concretizar aquilo que você colocou com ele, a partir daquele dia, tu tem que cumprir o teu voto. A palavra de Deus diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Sim. Porque Deus está fazendo a parte dele. E o voto que você fez, você está fazendo a sua? E vocês têm alguma história, assim, pra contar? Sobre jejum, propósito, voto, testemunho? Eu tenho uma sobre jejum, que eu achava que era jejum, mas não era jejum. É por isso que a gente precisa buscar o conhecimento da palavra do Senhor. Sim. E a própria palavra diz o quê? Que o povo dele perece por falta de conhecimento. E eu achava que eu estava jejuando e eu não estava jejuando. Eu fiz um jejum de café. E eu falava assim, meu Deus, eu vou passar tanto tempo sem tomar café. E eu passei um tempo sem tomar café. É difícil, né, Ju? Muito difícil, Foi gente. o mais difícil que eu fiz até hoje, viu? O mais difícil, gente. Café. Deixa eu dizer pra vocês, o cheiro do café, ele passava assim, ele entrava, que eu não sei de onde vinha aquele cheiro de café, aquele aroma, né, de café. Todo mundo que sentava na minha frente estava com o café na mão. Deus. Meu Deus, parecia algo proposital. E eu acho engraçado que o café, minha irmã, ele tem um poder muito grande, viu, no nosso organismo. Thaís, eu tive abstinência de café, da cafeína. Foi mesmo. Eu tremia, eu fiquei impaciente. Eu fiquei realmente de uma forma que eu acho que eu nunca passei. Pelo que eu passei, em sentido de ficar nervosa, irritada. Quando eu fiz, hoje eu sei que não era jejum. Mas lá atrás, que eu entendia que era um jejum de café. E aí eu fiz um jejum de café que não serviu pra nada, porque não era jejum, porque eu não conhecia o verdadeiro jejum. Sim. E o senhor tem alguma história aí de alguma coisa? Isso, há 16 anos atrás, né, eu já conhecia a palavra. Na verdade, eu nasci e me criei, com 10 anos minha mãe se converteu. Fui criado em igreja católica até 10 anos. Com 10 anos ela se converteu e passou a, né, levar para a igreja. Quando eu fiz 18 anos, eu achei que eu já sabia o que era bom e aí me afastei da presença de Deus. E aí eu fui trabalhar no comércio e tudo, e eu tinha um sonho de entrar numa determinada empresa, né, aqui na cidade. E aí eu abri um jejum para que Deus abençoasse. E um dos motivos era, Deus, se tu me abençoar, eu vou jejuar, e se tu me abençoar, eu vou voltar para a tua presença, porque é um emprego que eu desejo, para mim eu vou ter mais questão de tempo para ir para a igreja, trabalhar fim de semana, feriado. E também a desculpa já era essa também de não ter tempo, né, de ir para a igreja. Então eu fiz esse jejum. Impressionante é que eu lembro que eu levei o currículo nessa empresa uma segunda-feira, 3 horas da tarde. Jejuei na segunda. Na terça de manhã eu estava em jejum, quando deu 9 horas da manhã o telefone tocou. Da empresa que eu entreguei o currículo no dia anterior. E eu entrei nessa empresa e, graças a Deus, em 2008 eu voltei para a presença do Senhor e venho caminhando com ele há 16 anos. Né? E o jejum, ele faz parte da nossa vida como cristão. Tem dias que você busca tanta a presença de Deus, você fala, eu tô separar um tempo aqui agora para Deus. E aí você vai buscar o jejum, você vai orar. Para quem prega, é muito bom também você preparar suas pregações em jejum, que ali você vai estar mais sensível, como você disse no início, a ouvir a voz de Deus. E a gente vê até ao longo da Bíblia, né, jejuns que algo que era impossível, circunstâncias que jamais seriam mudadas de outra forma, através de um jejum, Deus entra em providência e muda toda aquela história. Então, esse jejum é algo tão forte na vida do cristão, porque ele tem o poder de fazer Deus agir de uma maneira sobrenatural. Não pode deixar de fazer, né? E quando a gente faz e que a gente não consegue, fisicamente falando, vou contar já uma história minha. Eu fui fazer um jejum de 3 dias.
Só água. Água e chá. Gente, quando chegou no segundo dia, eu comecei a passar mal. No final do segundo dia, eu passava mal mesmo, assim, de não conseguir ficar em pé. De ficar muito tonta, mas era muito tonta mesmo. Eu acredito, não cheguei a ferir minha pressão, eu acho que minha pressão foi lá para baixo. E eu comecei a sentir, tipo assim, parecia um formigamento nas extremidades do meu corpo. Eu comecei a sentir mal mesmo. Sim. E aí eu orei ao Senhor, eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor não quer me causar dano, eu não tô conseguindo, eu vou precisar comer. E aí eu orei, entreguei. Você vai entregar o seu jejum, como você realmente disse. Sim. Deus, ele estava vendo o que você estava fazendo. Então, como você falou, ele não quer causar nenhum dano. O intuito principal ali foi o seu coração. Seu coração estava voltado a Deus. E você estava disposto a cumprir. Só que por questões, né, da saúde, né, você teve que entregar o jejum. Mas aí, antes de entregar, você vai fazer isso que você fez. Você vai levantar uma oração. E naquele momento ali, você vai entregar o jejum a Deus. E a partir disso aí, você vai se alimentar. E com base nisso que você falou, Thaís, um aconselhamento. Quem não tem o hábito de jejuar, mas quer começar a jejuar, começa de forma gradativa. Por exemplo, hoje decidi que vou ter uma vida de jejum. No meu próximo jejum, o meu primeiro jejum, o que é que eu faço? Eu tiro só o café da manhã. Posso jejuar até 10. Entrego o meu jejum. Dia seguinte, vou até o meio-dia. Terceiro dia. E aí eu vou agregando quantidade de tempo, horas, ao meu jejum, até o meu corpo se adaptar no jejum. Porque para quem não tem o hábito de jejuar, causa exatamente isso aí, fraqueza. Eu fiz um jejum desta forma que eu também passei mal. Minha pressão, ela caiu. Eu não conseguia levantar do sofá. Eu tremia. E eu entendi também e foi o meu primeiro jejum. Foi mesmo, eu quis entrar caiu pro jejum de 24 horas. 24 horas. Nunca tinha jejuado. E eu comecei a me sentir muito mal. Comecei a ficar gelada. Eu falei o mesmo que você. Eu falei, Deus, eu não acredito que o Senhor quer que eu adoeça. Então, assim, eu vou, nesse momento, entregar esse jejum ao Senhor. E aí, a partir desse momento, eu fui gradativamente acrescentando horas, depois dia, para você poder chegar até aquele ponto onde Deus vai te dizer, né, que até aqui tá bom. Porque existe um limite onde a gente pode chegar a jejuar, onde o nosso corpo suporta o jejum. De água, dizem que é no máximo 5 dias com água. A partir desse momento, começa a ter a falência dos nossos órgãos. Mas e Moisés? Moisés não jejuou de tudo 40 dias quando foi receber lá os 10 mandamentos no monte? Sim. Mas a palavra do Senhor diz que Moisés, naquele momento, ele estava sendo suprido pelos anjos do Senhor. Então foi algo muito espiritual. Eu não quero dizer que nós não consigamos, mas eu quero dizer que naquele momento ali foi algo de Deus com Moisés. Então eu não posso chegar hoje e dizer eu vou jejuar 40 dias sem água e sem alimento. Por quê? Porque eu sei que isso vai me trazer, em vez de me trazer benefícios, vai me trazer malefícios. Então a gente precisa cuidar nesse sentido. E eu acho que se fosse algo para todo mundo, na Bíblia ia ter um bocado de gente jejuando 40 dias, né? Exatamente. Não tem. Na Bíblia, como você disse, né? Não tem essa questão de tem que ser tantos dias, ou tem que ser total, ou com água, ou não. Então é algo individual. O jejum, muito interessante é isso, é que é algo pessoal. Você e Deus. Deus vai te trazer ao seu coração o discernimento de como tem que ser feito aquele jejum. É estar sensível a ouvir a voz de Deus. Depois eu vou contar uma história para vocês. Não, e assim, eu até aproveitar e vou perguntar isso, né, para vocês falarem sobre isso. Às vezes Deus pede algo que a gente renuncie a algo na nossa vida, né, em algum relacionamento, ou pede para renunciar algumas mesas para sentar, renunciar a algumas práticas, algumas coisas. E às vezes Deus pede isso por um tempo, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim, de como a gente associar o jejum a isso, ou um propósito, né? Claro que, por exemplo, assim, Deus fala assim, Ju, se tu fica aí, por exemplo, 4 meses sem ir pra academia, por exemplo, né? E aí você acha que aquilo é muito difícil. Vamos dizer que Deus pediu isso pra alguém que às vezes está idolatrando a academia. É isso que eu ia dizer. Tem que entender se esse algo está roubando você de Deus. Porque tem coisas que te roubam de Deus. Aí Deus vai e pede para você renunciar aquilo por um tempo. Isso, porque Deus vê que aquilo está te afastando dele. E Deus quer te mostrar que o centro é ele. Que o centro é ele, se o seu coração está de fato nele. Sim. Quer um exemplo bem claro? Aquele jovem que Jesus diz, vai e vende tudo e dá aos pobres. A Bíblia diz que ele se entristeceu.
Mas quando Deus tem aquele encontro com Zaqueu, Zaqueu já desce dizendo o quê? Se eu defraudei alguém, eu vou restituir. Então, naquele momento, Zaqueu está dizendo, o dinheiro não me rouba de você. E já aquele jovem se entristeceu. Por quê? Porque o Deus daquele jovem, naquele momento, estava sendo o dinheiro. Sim. Ele não teve coragem de se desprender daquilo para ter um encontro com Jesus. Já Zaqueu teve essa coragem. Já desceu dizendo, se eu errei, nesse sentido, eu vou restituir. Isso não me importa. Agora eu quero um encontro com o Senhor. Então, tem coisas que te roubam de Deus. Então, se tem algo que você está percebendo que está te roubando de Deus, é melhor você se afastar desse algo e continuar caminhando com Deus. Foi como o Justo falou. A questão do voto. Sim. Percebeu que as redes sociais estão te afastando de Deus? Dá um tempinho na rede social. Percebeu que as más amizades estão te afastando de Deus? Dá um tempinho dessas amizades e procura se conectar com Deus. Então, porque se você perceber que tem algo te roubando de Deus, você já não está, de fato, mais caminhando com Deus, porque não tem nada que consiga nos roubar de Deus. Então, se a pessoa percebeu que tem algo que está afastando ela de Deus, a melhor maneira é se afastar daquilo. Ah, é muito difícil eu me afastar disso. Levanta o jejum para você ver Deus então agindo. é isso aí onde que eu chegar. O jejum, ele vem para fortalecer a gente espiritualmente em relação a algo que também é difícil de fazer. Sim. Tipo, Senhor, vai ser difícil aqui eu manter, ou então o medo de cair, né? O medo de não conseguir obedecer a Deus, o jejum vai nos fortalecer. É um dos intuitos do jejum, fortalecer o cristão. O espírito, né? Fortalecer o espírito. É você entender que, por mais importante que aquilo possa ser para você, aquilo não tem nunca a importância que Deus vai ter na sua vida. É poderoso, viu? E em falar em poder, né? A gente vai para a próxima pergunta, que é quais são os principais efeitos do jejum? Qual o poder do jejum? A gente já falou de vários, né? Mas assim, algo na nossa vida, assim, o que é que vai mudar a nossa vida? O jejum vai ser um divisor de águas. Quem não tinha prática de jejuar e agora tem, o que é que vai mudar? Na minha visão e na experiência, né, que a gente tem ao longo desse caminhar, o principal benefício de quando você busca a Deus através do jejum e da oração é a intimidade com Deus. Exatamente isso. Quando você tem intimidade com Deus, você vê que mais nada consegue te roubar dele. Aí você é mais sensível a ouvir aquilo que Deus tem para sua vida. Você fica mais sensível a servir a Deus. Porque você entende que enquanto você está fazendo para Deus, Deus está lá em cima fazendo para você. Não tem coisa melhor do que isso, é a intimidade com Deus. E se você olhar ao longo da história da Bíblia, grandes homens e mulheres da Bíblia, em algum momento eles jejuaram, eles buscavam ter essa intimidade com Deus, eles buscavam cada vez mais a presença de Deus. E se você sai da Bíblia e vem para os dias atuais, você vê os grandes homens da história dessa nação, pastores, pessoas importantes, eles tinham esse padrão de passar grandes períodos em jejum e oração. Então, isso é o segredo de você caminhar uma vida muito próxima a Deus, de intimidade. O jejum e a oração é uma das principais ferramentas que nós temos para nos aproximar de Deus. E eu acho que o jejum nos prepara também, né? Então, se eu estou jejuando por algo específico, ali naquele momento, naquele período de jejum que eu venho fazendo, buscando uma resposta de Deus em relação a uma área específica, eu também estou me preparando para eu viver aquela bênção sem me afastar de Deus. Isso. Né? Porque se eu estou mais conectada, se eu estou mais íntima dele, quando Deus me abençoar com aquilo que eu quero tanto, vai ser maravilhoso. Eu vou dar glória a Deus, né? Mas aquilo também não vai me afastar dele. Não pode afastar. É porque o jejum, ele move o espiritual para se concretizar aqui no reino físico. Por exemplo, uma enfermidade. Uma enfermidade, a gente sabe que quando a gente adquire uma enfermidade, vamos ao médico, somos medicados, né? Não vou dizer que não devemos ir, obviamente devemos ir, porque o Senhor, ele deu a sabedoria, né, ao homem. Mas vemos muitos testemunhos de doenças, de enfermidades, em que para o médico não existia mais cura. Mas quando é apregoado um jejum, aquela enfermidade deixa de existir. Então, o que acontece? Move-se o reino espiritual para se concretizar aqui no corpo, no reino físico, que é o nosso corpo. Então, às vezes, os próprios médicos eles não entendem. Mas não tinha cura, mas agora está curado. Como é que acontece?
Jejum. Jejum e oração. Ele move o espiritual para se concretizar aqui no reino físico. E a você observar ultimamente, até nos cultos, na terça-feira à noite, o quanto tem de testemunhos, principalmente nessa área de cura, de milagres. Então você vê que vem através de um jejum e oração, porque é o padrão da nossa igreja, como eu disse no início. É uma igreja que eu tenho 16 anos e eu não vejo nunca o bispo dizer, para de orar e jejuar. Ele, cada vez mais, ele nos impulsiona a buscar essa presença. Por quê? Porque a gente vê o agir de Deus através do jejum e da oração. Você vê o milagre. E quando você disse, você jejuma por água e quando você recebe, você entende que foi Deus que fez. Eu mesmo fui curada através do jejum e oração de mioma e de nódulos nos seios. A médica me disse que aqueles nódulos que existiam ali tinham tudo para serem cancerígenos. E que eu deveria ser acompanhada pela mastologista semestralmente. De 6 em 6 meses eu tinha que estar fazendo ali raio-x, mamografia, ultrassonografia, para ver como é que estava o desenvolvimento daquilo ali. Caminhamos com Deus, Deus no centro, Deus, né? Chamamos, invocamos a presença dele, abre-se jejum. Abriu-se o jejum, oração. Fui fazer o outro exame, com 6 meses depois, a médica que estava fazendo a ultrassom, ela olhou para mim e fez assim. Você tinha nódulo? Aí eu fiz, tinha. Aí ela fez, aonde? Aí eu mostrei para ela o local onde tinha. Essa mulher gastou um tubo de gel procurando os nódulos. Ela fez, você tinha nódulo? Aí eu fiz, tinha, doutora. Disse bem, tinha, não tenho mais. A fé já respondeu, tinha. O poder da palavra. Está lá no exame. Ela fez, né, aquela interrogação se criou ali na testa dela. Ela me perguntou pela 3ª vez, você tinha nódulo? Eu falei, doutora, eu tinha nódulo. Tinha nódulo. E botei de novo a mão aqui. E ela mexia, ela ia, ela vinha com aquele aparelho. Ela fez, eu quero ver o exame. Aí eu fiz, tudo bem. A senhora quer que eu vá buscar? Ela fez, quero. Fez punção? Eu fiz. Ela fez punção? Eu fiz, doutora, fiz punção. Porque ela queria acreditar que não foi um erro. E a punção tem que tirar o líquido de dentro do nódulo, né? Pronto. Fui lá, busquei o exame, entreguei a ela. Quando eu entreguei a ela, a gente vai fazer o exame de novo. Aí ela me colocou de novo na mesa, buscou e fez assim, eu não vou dizer que existe o que não existe mais. Mas o teu exame estava dizendo que existia. Mas esse novo está dizendo que não existe. Eu glorifiquei o nome do Senhor. Jejum e oração. E a gente vê, né, assim, até voltar para falar dessas questões que a gente tem testemunhado, né, na nossa igreja. E como a igreja tem crescido de uma forma, assim, às vezes até incrível, né? E a gente vê muito mais até do que números. Eu tenho pouco tempo na aliança, né? Eu tenho 3 anos e pouco lá. Mas do tempo que eu entrei, nesses últimos 3 anos, eu já consigo observar uma diferença absurda. E não só no crescimento numérico em si, mas assim, eu tenho uma percepção da maturidade. Eu acho que as pessoas, tem muita gente nova chegando, né? Claro, então tem pessoas de vários níveis, né? Vamos dizer assim, espirituais. Não que a gente esteja lá medindo o nível de ninguém, né? Sim. Mas a gente sabe que tem. Cada um tá no seu momento, na sua fase, na sua estação. Mas eu tenho percebido isso, um nível de maturidade diferente das pessoas. E eu acho que isso é também um fruto do jejum e da oração. E graças a Deus, todos vocês da liderança carregam esse exemplo para todos nós, né? Do poder do jejum e da oração. Isso, e quando você está num ambiente que você vê o agir de Deus, você vê as pessoas fluindo, você se sente... Se move também, né? Não, eu preciso também experimentar isso, porque ela está vivendo isso. Porque ele está vivendo isso. É o poder de Deus, então eu também tenho esse direito. E aí você começa a buscar mais de Deus. E aí você também entra nessa mesma dimensão. E quando você entra nessa dimensão, nada mais consegue te parar. E aí cada um vai tendo suas próprias experiências e não quer mais viver sem a presença, né? Exatamente. Não é nem sobre só os resultados, as respostas de Deus, mas não vive sem a presença. Não vive sem a presença. E assim, na Bíblia a gente escuta falar sobre vários jejuns, né? De várias pessoas diferentes, vários personagens de momentos diferentes trazem a questão do jejum. Jejum de Daniel, tem os mais conhecidos, Daniel, Esther, né, do povo de Nínive, quando também jejuou. Esdras. Fala um pouquinho assim, pastor, o que é cada um, que tem gente que às vezes fala assim, eu tô fazendo um jejum de Daniel. Minha mãe mesmo fez um jejum de Daniel quando ela, na verdade, ela não sabia exatamente por que era, né? Ela estava num lugar, num congresso, fora aqui da Bahia, e aí Deus deu uma visão para ela comigo e assim, colocou no coração dela esse desejo, né? Deu essa direção, faça um jejum em Daniel, 21 dias. E aí ela fez, tirando as comidas saborosas, comendo
Aquelas que depois eu quero até que o Sim, senhor fale um sim. pouquinho sobre isso. Comendo frutas, legumes e tal. E aí, no 21º dia, foi o dia que eu me batizei. E nesse período inicial, que ela teve essa visão, que Deus deu essa direção para ela, eu ia para a igreja, mas eu não tinha tomado decisão nenhuma de batismo. Foi nesses 21 dias, e não me pergunte, assim, ela não falou nada comigo, ela fez o jejum dela só, ela e Deus lá. Mas aí, como você disse, foi um direcionamento de Deus. Sim. É por isso que eu digo que é importante você ter essa percepção para ouvir aquilo que Deus quer de você. Então, sua mãe jejuou 21 dias, foi o tempo semelhante ao tempo de Daniel. Sim. E o que é que acontece? Aconteceu uma intervenção divina. Você não tinha essa vontade de se Não. batizar. Então, por esse jejum que ela fez, Deus interveio. Então, tem situações, como eu disse no início, o jejum vai fazer acontecer o que nada aqui na Terra podia acontecer, que é o agir de Deus. Como você disse, dos jejuns conhecidos. Sim. A gente vai para o jejum de Esté, capítulo 4. Para você estar em casa, possa entender melhor, vou fazer um resumo Sim. muito rápido. Esté, ela era da descendência judia, era criada por um primo, que era considerado como tio, chamado Mardoqueu. Por inveja de um homem chamado Amã, que era um dos ministros do rei Assuero naquela época, aquele homem Amã, por inveja, porque Mardoqueu não se prostrava a ele. Mardoqueu conhecia o Deus que ele servia, então ele não ia se prostrar a nenhum homem. E aí ele passa a não se prostrar àquele homem chamado Amã, que todos se prostravam até por uma ordem do rei. E Amã se fica enfurecido com aquilo e vai até o rei, né, com a proposta de criar um decreto na lei dos medos e dos persas, que era uma lei que não podia ser revogada, para que se exterminasse aquele povo. Só que Amã não sabia que Esté era daquele povo. E o que é que acontece? Lança-se o decreto. Quando Mardoqueu fica sabendo do decreto, no capítulo 4, ele vai dizer que ele vai até a porta do palácio, vestido em pano de saco, se humilhando na presença de Deus. Então ali ele já estava buscando a intervenção divina, buscando o poder divino para agir naquela situação. E Esté fica sabendo, né, aquilo que está acontecendo, ela pega um dos seus servos e diz, vai lá fora saber o que é que está acontecendo. O servo vai até o tio de Esté, Mardoqueu entrega um decreto e diz, ela tá lá, pede para ela ir intervir junto ao rei. E aí ela vê o decreto e ela diz ao seu servo, avisa ele que tem 30 dias que eu não vou até a presença do rei. E como é de conhecimento de todos, a lei diz que quem vai até a presença do rei sem ser chamado pode até pagar com a vida se o rei não se agradar daquela visita, né? A não ser que o rei estenda o cetro de ouro, algumas pessoas chamam cetro de justiça, em direção à pessoa, que é o sinal de benevolência. Então, quando ela diz a ele, eu não vou há 30 dias, aí Mardoqueu manda um recado para ela. Olha que interessante, ele diz assim, avise a ela que quem sabe se não é para esse tempo que ela está aí dentro. E que se ela não se mover, socorro vai vir da parte do céu. Então Mardoqueu está dizendo que aquilo tudo que eles estão passando, ele tinha fé e estava buscando que Deus levantasse uma providência. Então, quando ele diz socorro vai vir do céu, ele não está dizendo quem vai movimentar isso aqui está na terra. Ele está dizendo quem vai movimentar o ambiente é Deus. E quando aquele recado chega até Esté, aí ela diz, avisem a todos para levantar um jejum de 3 dias. Não comemos, não vamos beber, vocês vão fazer lá, eu vou fazer aqui dentro com as minhas servas. Até os animais foram impedidos de comer. E aí, ao 3º dia, ela vai até a presença do rei. E o rei se alegra da presença dela. Então, Deus já estava agindo aí. Por quê? Por causa do jejum. Então, o jejum ele tem o poder de fazer Deus operar milagres que humanamente seriam impossíveis de se reverter. Aquele quadro, humanamente, seria impossível. Uma lei que estava selada na lei dos medos e dos persas, a qual não pode ser revogado. Não existia uma maneira de revogar aquele decreto. Mas aí Deus entra em providência. Deus faz o rei achar graça na presença dela e pergunta, o que é que você quer? Até metade desse reino eu te darei. Ela diz, eu só queria te convidar para você ir lá na minha casa, dar um banquete, você e Amã, que era o homem que tinha feito o decreto. E aí elas vão até a casa dela, participam de um banquete, e o rei mais uma vez pergunta, o que é que você quer que eu faça por você? Ela diz que amanhã você volte aqui para mais um banquete, juntamente com Amã. Então, naquela noite, olha a intervenção divina. Naquela noite, no capítulo 5, você vai ver do 5 para o 6, que o rei não consegue dormir naquela noite. E aí o rei diz, traz aí o livro das crônicas, eu já não estou conseguindo dormir, deixa eu ler o que é que tem acontecido aqui no meu reinado.
E no livro das Crônicas, a página que é aberta para ler é a página em que mostra que Mardoqueu uma vez descobriu um plano que 2 servos do rei estavam tramando, Bigtan e Teres, o nome deles, tramando contra a vida do rei. E Mardoqueu descobre. E quando Mardoqueu descobre, Mardoqueu diz a Esté, avise ao rei que esses 2 servos aqui estão tramando contra a vida dele. Quando Esther diz, ela não disse que era tia, ela diz, Mardoqueu descobriu, porque ela dá o nome de quem descobriu, e lá no livro está o nome dele. Descobriu que tem um plano contra a sua vida. E quando eles vão investigar, de fato, descobre o plano. E aí, quando isso é, né, a leitura é feita, que o rei lembra, o rei diz, o que foi feito para esse homem? Honraram a ele? Aí dizem, não, rei, não honraram. O quê? Não honraram? Isso aí o dia já está amanhecendo. Amã chega. Naquele momento, Amã já estava enfurecido, já tinha mandado construir uma forca para matar Mardoqueu. Quando ele entra, o rei diz, Amã, o que deve ser feito ao homem cuja presença o rei se alegra, ao homem que salvou a vida do rei, ao homem ao quem o rei admira muito? Amã, como era muito honrado pelo rei, Amã diz, sou eu esse homem, vou caprichar aqui agora. E ele diz, veste a roupa real, pega o teu cavalo real, coloca uma pessoa importante para pregoar sobre o nosso povo, que aquele homem é um homem honrado. Aí o rei olha para ele e diz, olha a intervenção divina, então você se encarregue de fazer isso, vá buscar o judeu Mardoqueu e faça isso por ele. E aí Amã tem que obedecer o rei. Então ali já era a intervenção divina. Quando Amã termina de cumprir isso, né, de anunciar que era um homem honrado Mardoqueu, chega o horário do segundo banquete. Quando ele vai para o segundo banquete, naquele momento, mais uma vez, o rei pergunta, o que é que você quer que eu te faça, Esther? Ela diz, eu só quero a minha vida e a vida do meu povo, que estão tramando contra nós. E aí o rei diz, quem ousa a fazer isso? Aí ela diz, Amã. E naquele momento ali o rei tem toda uma circunstância ali junto, mas o rei no final se enfurece. A forca que Amã tinha mandado fazer para matar o judeu Mardoqueu é a forca que o rei dá ordem para que ele seja morto nela. Então já vem uma intervenção divina. O rei pega o seu anel, Esté diz, Mardoqueu é meu tio. O rei pega o anel e diz, Mardoqueu, faz o decreto que você quiser, que eu vou selar com a lei dos medos e dos persas. E naquele povo tem a oportunidade de fazer um novo decreto, dando a eles a autoridade de se defender, né? E aí você vê a intervenção divina. E naquele período, aquele povo luta, se mantém vivo e vence aquela batalha. E é abençoado com todos os bens que eram de Amã. Então, assim, é uma intervenção extraordinária. Uma lei que já tinha sido criada para destruir o povo, que ao final de um jejum se torna algo que abençoou a vida daquele povo. Então esse é o poder do jejum. É o poder de reverter circunstâncias que humanamente seriam impossíveis. Mas para Deus nada é impossível. Nossa, é muito forte isso. Quando o senhor estava falando, me veio algo na mente aqui. É interessante a gente fazer também um jejum em prol, assim, de libertação, por exemplo. A gente vê aí que todo um povo foi abençoado, né? Houve uma descendência ali que foi poupada da morte. Sim. E muitas vezes algumas coisas estão ali amarrando a nossa vida, a vida dos nossos pais, nossos avós. Ou a gente sabe que houve ali algo que precisa viver uma libertação. E que para que a nossa descendência não seja atingida, para que a nossa descendência não seja alcançada por uma maldição, a gente pode fazer um jejum. Você vai levantar o jejum para quebrar uma maldição hereditária. Sim. E você vê até na Bíblia aquela questão que os discípulos não conseguiram expulsar um demônio e vão perguntar, por que não conseguimos? O que é que Jesus disse? Tem caixas de demônio que só sai com jejum e oração. Porque precisa de um fortalecimento espiritual. Tem situações em sua vida que só o jejum vai resolver. Só a oração vai resolver. Entendeu? Então isso é necessário. E a maldição hereditária, hoje, você vê o quanto tem destruído famílias. Você vê famílias que o avô se separou por causa da bebida, o pai e a mãe se separou por causa da bebida e o filho está indo no mesmo caminho. Então você tem que quebrar essa maldição. Então você vai levantar um jejum com esse intuito, para que venha a intervenção divina. Amém. E pode fazer a família toda junta, se todo mundo tiver o mesmo entendimento, claro, né? É um convocar jejum em grupo, como foi, como convocou, foi. Né? E todo o povo foi fazer esse jejum. Então assim, o jejum vai ter um poder muito maior. Será uma família toda buscando o mesmo propósito. Amém, amém. E fala mais um pouquinho sobre os outros. Sim, aí assim, a Bíblia
vai nos mostrar vários e vários exemplos de jejum. Sim. Esse jejum mesmo de Esther foi um jejum por uma intervenção divina. Uhum. Aí você vai ler lá a Bíblia pela misericórdia. Você vai ver que o rei Acabe, lá no livro de 1 Reis, ele levanta um jejum por um erro e uma sentença que estava já sobre a vida dele. E aí, o mesmo profeta que levou, foi o profeta Elias, que chega até Acabe e diz, ó, tu errou. Tu agiu de uma maneira que não agradava a Deus. E sobre a sua vida vai vir essa consequência aqui. A Bíblia vai dizer que Acabe se arrepende, rasga suas vestes, veste pano de saco, tira todo o luxo que ele tinha, porque ele passa a dormir em panos grosseiros, então ele também tira o luxo, e ele vai se humilhar e vai buscar a presença de Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus vai tirar aquela sentença sobre a vida dele. Por quê? Por causa do jejum e da oração. Então ali foi buscando a misericórdia de Deus. A Bíblia também vai dizer no livro de Esdras, foi um jejum que o povo levantou pedindo proteção a Deus. Quando eles estavam voltando para Jerusalém, Esdras chega ali à beira do rio Ave e diz assim, ó, vamos levantar um dia de jejum aqui, para que Deus nos proteja e nos direcione. Então é um jejum que aquele povo levantou, buscando proteção e direcionamento. E a gente diz assim, porque eu disse ao rei que o Deus que eu sirvo é um Deus que guarda os que confiam nele. E como é que eu ia pedir agora soldados para acompanhar a gente nessa viagem? O rei ia dizer, você me disse que o seu Deus lhe guarda, agora você quer soldados para te levar nessa viagem? Não. Então ele já tinha dito isso ao rei, que o Deus dele era um Deus que protegia quem confiava. E o nosso Deus, ele é assim, ele protege quem confia nele. E aí ele levanta o jejum de um dia para poder Deus dar proteção. E a Bíblia vai dizer que Deus protegeu ele enquanto eles estavam de viagem de volta para Jerusalém. Que forte, né? E fala sobre confiança. Então também não adianta a gente jejuar se a gente não estiver confiando, né? Nessa providência de Deus, na proteção de Deus. E o anterior também, o de Acabe, fala sobre rendição também, né? Isso. Então são duas características aí também distintas que a gente pode pegar para a gente aprender e aplicar nos nossos jejuns. Exatamente. Independente de qual motivo seja o jejum que a gente está fazendo, a gente precisa confiar verdadeiramente que vai ter um efeito aquele jejum, e a gente precisa também viver essa humilhação diante de Deus, estar rendido diante de Deus, né? O interessante é que todos confiavam que Deus tinha o poder de mudar aquela circunstância. Aí está o segredo do jejum. É confiar que através do seu jejum, Deus vai ouvir o seu clamor e vai agir. Porque nós servimos a um Deus que ouve, clamou e faz milagres. Todo esse povo aqui clamou. E Deus entrou com intervenção divina e fez milagre. Aí você falou de outros arrependimentos. Tem também o jejum pelo arrependimento dos pecados, pedindo a Deus o perdão pelo aquele pecado, que foi como você citou no início, lá em Jonas. Né? No capítulo 13, quando Jonas passa todo aquele processo de sair da barriga do peixe já na cidade de Nínive, no capítulo 3, a Bíblia vai dizer que ele começou a fazer o que Deus mandou ele fazer desde o início. E aí ele começa a declarar, em 40 dias, esse povo será destruído. Então já tinha um decreto sobre aquele povo. E a Bíblia vai dizer que o povo ouviu e, após ouvir, levantou um jejum. Chega essa notícia até o rei. O rei também começa a jejuar, só que agora é diferente. O rei proclama o jejum, decreta o jejum para todos. E a Bíblia vai dizer que Deus perdoou aquele povo. E ao longo de 40 dias não foram destruídos. Então foi um clamor, um jejum que foi levantado em torno de um arrependimento. Então o jejum, ele tem esse poder. E como você disse, existe jejum pedindo a misericórdia de Deus, pedindo socorro, pedindo a intervenção, pedindo para Deus agir com poder, né? Esse socorro mesmo de Jonas foi para que Deus perdoasse o pecado deles. Então, até por perdão de pecados, tem-se a oportunidade de jejuar para que Deus perdoe. Uau, e você aí às vezes achando que não precisa jejuar. Gente, hoje mudou, eu tenho certeza que chaves viraram aí, que as pessoas, a partir de hoje, assim, vai mudar. Quem estava acomodado, quem estava achando que não precisa jejuar. E eu fico observando, assim, esses jejuns coletivos também, né? Como a gente deve trazer isso para a nossa realidade de família. Como é importante, porque se uma pessoa jejuando chama a atenção de Deus, imagine uma família, imagine um povo, como a gente vê na Bíblia, né? Esse potencializado. Jejum. E o interessante é que, um exemplo mesmo, o jejum de Daniel. Sim.
que ele optou, né, por durante 21 dias não se alimentar de algumas comidas, né, nem beber vinho, nem comidas manjares, né, que eram comidas saborosas. Então ele optou em se abster de uma certa alimentação por esse período de 21 dias. E sabe o que é o mais interessante nesse jejum? É que a partir do versículo 11, a Bíblia vai dizer que o anjo chegou até ele. E o anjo vai dizer: Daniel, as tuas orações foram ouvidas desde o primeiro dia. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Que o jejum e a oração têm o poder de mover as atmosferas espirituais desde o momento em que você coloca o seu joelho no chão para orar a Deus. Deus já está ouvindo desde o primeiro minuto. Foi o anjo que testificou isso a Daniel. As tuas orações foram ouvidas desde o primeiro dia. E por 21 dias eu fui impedido de passar. Só que aí Deus envia um anjo, Miguel, e aí abre esse caminho para chegar até ele. Sabe também o que é que eu aprendo? Que nada vai impedir o agir de Deus na sua vida. Amém. Glória a Deus, né? Tem coisas que dependem da gente. É o que eu sempre falo isso. Tem coisas que vai depender da gente. Que a gente precisa, por exemplo, jejuar. É a gente que vai fazer. Deus não vai jejuar pela gente. Mas o agir de Deus, o impossível acontecer, depende de Deus. E a gente deixa Deus agir, né? E nesse jejum de Daniel, o que me chama também a atenção é que nós sabemos que Daniel ele era um príncipe e ele foi trazido como escravo para servir, né? Ali, aquele rei na Babilônia. E Daniel ele já sabia que aquele ambiente ali, que aquele reinado era idólatra. Então, tudo que era servido ali era consagrado a outros deuses e não ao Deus de Israel. Então, quando Daniel se abstém daqueles manjares, Daniel está provando a fidelidade dele com Deus. E Deus honra Daniel. Por quê? Porque a Bíblia relata que depois daquele jejum, Daniel, o rei, ele dá a opção de escolha a Daniel do que Daniel poderia se alimentar dentro do reinado dele. O que era impositivo para outros, para Daniel era escolha. Por causa da fidelidade de Daniel ao Deus de Israel, a esse Deus ao qual a gente apregou o nosso jejum. Então, tudo o que a gente faz para Deus, a gente recebe de volta. É a fidelidade do Senhor, que até mesmo quando a gente não merece, a gente recebe. E a gente vê na história de Daniel aí tantas coisas improváveis acontecendo, né? E o rei vem sonhando. E pessoas não desvendam o sonho. Quem é que desvenda? Daniel. E aí, assim, eu queria até perguntar isso a vocês, a gente já falou também. O jejum, ele tem esse poder, assim, de nos preparar para ter revelações de Deus, porque tem sonhos que você consegue, você olha, assim, escuta a história, você consegue entender mais ou menos, mas tem uns que são muito difíceis de se entender. O que é que Deus está querendo dizer com aquilo? E Daniel, ele teve essa sensibilidade, né? Então, a gente já falou da questão do jejum, leva a gente a ter uma intimidade com Deus, mas também aumenta essa nossa capacidade de captar essas revelações? Sim, sim. A busca, né, pela presença de Deus, ela de fato potencializa esse sentimento. Se você... Vamos falar de Daniel. Daniel chegou, como ela disse, como escravo. Olha como Deus já agia na vida de Daniel. Daniel chega para o funcionário do rei. Daniel ali era um escravo. Ele chega para o funcionário e já diz: deixa eu me alimentar só com isso, eu não quero os manjares, me dá legumes. A Bíblia vai dizer que ele achou graça aos olhos do homem que cuidava dele. Olha que interessante, aquele homem está desobedecendo uma ordem do rei para realizar um pedido de um escravo. Só Deus faz Só isso. Deus para fazer isso. Aí a Bíblia vai seguir. Depois do primeiro sonho que o rei diz: eu quero saber qual foi o sonho e a revelação. Aí vai até os sábios e ninguém consegue decifrar, a ponto dele dizer: o que você quer, rei, é impossível. Foi aí que o rei manda exterminar todos. E quando chega até essa notícia a Daniel, Daniel diz assim: não, peça ao rei tempo. Aí Daniel se junta com os amigos e vai o quê? Orar. Pedindo a Deus discernimento. E Deus vai e revela qual foi o sonho e qual era o entendimento e o discernimento do sonho. Então, Daniel foi buscar de Deus exatamente isso que você falou. Então, a gente já vê o agir de Deus. Né? A gente vê o agir de Deus dessa maneira. As pessoas às vezes me perguntam assim: pastor, como é que eu vou ter mais intimidade com Deus? Quando você buscar mais dele. Como é que eu vou saber que você não gosta de refrigerante e gosta de suco se eu não sentar à mesa com você? Como é que eu vou saber se você gosta de acordar tarde ou de dormir cedo se eu não tiver uma proximidade com você? Eu não vou saber nunca. O que é que vai me fazer saber sobre a sua vida? É o relacionamento, é caminhar junto, é a intimidade. Assim é com Deus. Quanto mais você busca, mais dele você vai conhecer.
Foi isso que Daniel fez. Daniel buscava mais de Deus e Daniel recebia mais de Deus. Por quê? Porque buscava. E Deus, ele é assim. Quanto mais você busca, mais Deus se revela para você. Amém, glória a Deus. Tem mais algum jejum aí para falar? Tem vários jejuns. Tem vários, né? A Bíblia vai dizer até da profetisa Ana que ela servia Sim. a Deus com jejum e oração. Agora tem um jejum bem interessante. Foi o que eu disse aqui no início, né? Que Deus ministrou em meu coração quando eu dei esse exemplo na palavra, que é o exemplo do rei Josafá. O rei Josafá, ele era rei da cidade de Judá, e a Bíblia vai dizer que os filhos de Amon e os moabitas se levantam contra ele, se juntam com outros povos e se levantam contra ele para ir até essa guerra. E é uma grande multidão que vem ao encontro, e ele sabia que ele não tinha condições nem recursos humanos para vencer essa guerra. Sabe o que é que o rei vai fazer? Convoca todo o povo e diz, levanta um jejum aí agora. A gente não vai comer, não vai beber, a gente vai buscar o socorro de Deus. Então ele buscava o socorro de Deus. E ele confiava no poder de Deus. Ele sabia que se Deus viesse a intervir nessa situação, a situação ia ser mudada. Aí Deus vê todo esse processo, aquele povo jejuando, buscando a presença de Deus, e aí Deus chega para o profeta Jaziel e diz, vai lá dar um recado a Josafá. Diz a ele para não temer mais, porque essa batalha a partir de agora é minha. E aquele povo vence aquela batalha sem precisar fazer nada, só pelo jejum e oração. Então esse é o poder do jejum. Então eu digo para você que está nos assistindo nesse momento, o jejum, ele tem um poder incrível de mudar a sua vida de uma maneira que ninguém aqui em terra consegue, porque o jejum, ele toca no coração de Deus, e quando Deus age, nada nem ninguém consegue impedir o agir de Deus na sua vida. Amém, glória a Deus. E eu vou dar uma pausa aqui antes da gente finalizar para fazer os agradecimentos, né? Esse projeto, esse podcast é do Senhor, mas tem pessoas que o Senhor tem levantado, através de marcas, para estar abençoando e permitindo, viabilizando, né, o acontecimento dele. Então eu quero deixar aqui o meu agradecimento especial para Revitale Odontologia, Açaí Mais, Lila Doces Artesanais, Limpo 75 e Funcionário. Então, deixo aqui meu muito obrigado e honrar essas marcas e essas pessoas que estão por trás dessas marcas. E aí, assim, eu pedi para vocês trazerem livros, né, para indicar. Essa temporada, a gente tá fazendo essa recomendação de livros, porque aqui a gente entende que a gente está lançando essa semente, né, e que as pessoas que desejarem vão se aprofundar no assunto, vão estudar mais, vão buscar entender mais, vão buscar na palavra de Deus também, né? Eu tenho certeza que vocês estão anotando aí essas referências, né? Vão buscar depois onde é que está essa história e vão procurar mais, aprender mais de Deus. Mas a gente entende também que os livros são ferramentas que o Senhor tem nos dado, né? Para a gente entender mais alguns assuntos. Mostra aí, Jússi, as suas indicações. Bom, no que se refere a livro, eu gosto muito desse, A Cultura do Jejum, de Luciano Subirá. Mas eu quero dizer uma coisa para você que vai se aprofundar em jejum com base nesse livro. Sempre que você for ler um livro, leia acompanhado da Bíblia. Amém. Ela é o nosso verdadeiro fundamento, né? Então, assim, esse livro do pastor Luciano Subirá, ele é para mim, em se tratando de jejum, ele é uma referência. Ele te fala sobre jejum, por que jejuar, quais os efeitos e como jejuar. Então, você que quer começar uma vida de jejum com o Senhor, tá aqui, ó, é a minha indicação para você. E, não menos importante, tenho este livro aqui também. Ele é um autor americano, mas ele é traduzido em português, que ele traz planos de como você aplicar o jejum na sua vida espiritual, nas suas batalhas espirituais, porque nós sabemos que o jejum ele também quebra correntes, ele também abate o reino das trevas. Então esse aqui é mais específico para essa área, né, para a guerra espiritual mesmo, através do jejum. Amém, amém. E é assim, ó, eu sei que vocês deram muitos conselhos para quem tá assistindo, que foram muitas direções mesmo da parte de Deus através da vida de vocês. Mas assim, ó, eu queria que vocês dessem um conselho especial agora para quem tá assistindo a gente e que nunca jejuou. Ou então aquela pessoa que já se converteu, tá na igreja, tá caminhando ali com Cristo e que nunca fez um jejum, ou que não pratica com frequência, né, com disciplina, essa prática, né? Qual o conselho que vocês dão? Vou querer um conselho de cada, viu? Sim, Não, nem olhem um então pro outro, um começa. conselho de cada. Bom,
nós já sabemos, né, como foi colocado aqui para todo mundo, que o jejum, ele é uma ferramenta muito importante na vida do cristão. Então, se você não tem esse hábito, comece a colocá-lo em prática. Se você já teve e por algum momento você esqueceu, tá deixando passar a sua vida de jejum, coloque em prática. Porque a conexão que nós precisamos ter com Deus vem através do jejum e da oração. A conexão espiritual com o Senhor vem através do jejum e da oração. Você quer ter mais intimidade com o Senhor? Jejum e oração. Você quer quebrar barreiras? Jejum e oração. Então, assim, num contexto geral, precisamos, como cristãos, ter uma vida de jejum e oração. E, principalmente para quem nunca fez o jejum, que ore antes, pedindo a Deus discernimento, para que Deus revele a ele como ele deve jejuar, qual tipo de jejum ele deve fazer. Que ele comece, eu não aguento ficar sem me alimentar até meio-dia. Abre o jejum até 10 da manhã. Hoje você faz até 10, no seu próximo jejum você faz até 11. No próximo, até meio-dia, vai ser a continuidade que vai te fortalecer. Uhum. E aí você vai passar a ter tantas experiências com o Senhor, experiências tão sobrenaturais, que você vai dizer, meu Deus, por que eu não fazia isso antes? Eu vou até lançar esse desafio. Você que está assistindo, ore, peça orientação a Deus. Levante um jejum por algum motivo e quando você vê Deus agindo, vá lá no comentário e dê o testemunho. Eu vou querer saber, viu? Eu vou querer saber. Eu vou querer saber. E é verdade, assim, às vezes a gente mesmo se limita em algum momento. Às vezes você pode estar assistindo a gente pensar assim, eu não consigo. Né? Mas assim, se você está fazendo um jejum para você se aproximar de Deus, o próprio Deus te sustenta. Fortalece. Né? O próprio Deus fortalece. Então, não limita, não dá limites ao seu corpo, até porque também o nosso corpo é forte. A gente consegue. E como você falou antes, Jussi, é ir aos poucos, né? Sim. Olha, eu vou começar aqui tirando uma refeição, depois eu aumento e depois eu vou aumentando, vai gradativamente, né? É você e Deus está olhando o coração, está vendo o seu esforço, só não deixe de fazer, né? Porque é algo que realmente, assim, vem para transformar a nossa vida. Porque nós somos seres espirituais, né? Isso. E o jejum vem transformar a gente como o espírito, né? E vem fortalecer o nosso espírito, matar a nossa carne. Não tem coisa mais difícil do que não comer, gente. É difícil não comer. A questão do jejum é você ter e decidir se abster de se alimentar. Então, só em você decidir, eu tenho. Porque assim, quando você não tem o alimento, você fica sem comer, Sim. é uma coisa. Mas quando você tem, você diz, eu não vou me alimentar, eu não vou alimentar o meu corpo, mas eu vou agora alimentar o meu espírito. E como você falou, o próprio Deus fortalece enquanto você está jejuando. E às vezes você pode estar pensando, eu vou começar abrindo mão de uma refeição que eu não gosto tanto. Né? Vai no sacrifício, renuncia àquela refeição que você ama, vai você ver o que é que Deus vai fazer, né? É porque quando você renuncia a algo que você gosta muito por Deus, você está dizendo a Deus que por mais que você goste daquilo, ele é mais importante do que aquilo. É como se a sua fome por Deus fosse maior do que a fome pelo alimento. Exatamente. O jejum é como se estivesse comunicando isso, né? E a Bíblia, ela nos dá diversas armas, né? Diversas armas, como guerreiros que somos, guerreiros em Cristo, de Cristo. E uma delas é o jejum. Então, a gente precisa praticar, né? Colocar, assim, fazer uso, né? Dessa arma chamada jejum. Amém. Já tô tendo várias ideias, viu, Có? Amanhã a gente vai fazer um jejum, a família toda. Amém. Amém. Amanhã meu sogro vai fazer uma cirurgia. E aí, vocês falando aqui, eu falei, olha, todo mundo vai jejuar amanhã. A gente vai pro hospital amanhã, em outra cidade. E a gente vai estar todo mundo em jejum e a gente vai ficar lá orando, levantando o clamor e já adorando a Deus, vai né? ver o agir de Deus. Amém. Posso falar uma coisinha aqui rapidinho? Deve. Um pequeno testemunho, vai ser bastante rápido. Pode falar. Há 2 anos atrás, meu pai foi diagnosticado com câncer terminal. Não sabíamos, nada indicava, todos os exames, nada indicava que ele tinha um câncer em fase terminal. Foram 8 dias do internamento até o falecimento. E nesse meio tempo, eu abri um jejum de 2 dias, 24 horas. Eu fui até o meu limite máximo. Eu nunca tinha feito um jejum de 24 horas, nunca tinha feito. E eu fui até o meu limite máximo. O Senhor, Ele conhece o coração, né? E Ele sabe. E no final de tudo, eu buscava aquele jejum, as orações, tudo pela cura, né? Para que o Senhor fizesse um milagre. Deus continua fazendo milagres. Mas precisamos entender que às vezes não é como a gente quer. É o como Deus quer.
Nesse meio tempo, houve um momento em que Deus falou assim comigo. Eu estava de joelhos na sala da minha casa e Deus falou assim comigo, para. Aí eu ouvi de forma tão audível, Thaís, a voz do Senhor dizendo para mim, para, que eu abri os meus olhos. Eu achei que tinha alguém dentro da minha casa falando, para. E aí eu falei assim, para o quê, Senhor? Ele fez, para tudo, porque eu vou recolhê-lo. Chegou o tempo. Dói. Porque a gente é alguém que a gente ama. E aí, algumas pessoas, assim, familiares, souberam do meu jejum, porque eram familiares, né? A igreja, muita gente não soube, mas os familiares de mais de perto, meu irmão, minha mãe, sabiam. E meu irmão me questionou o seguinte, por que você... Porque assim, é como se a carga, por ser missionária, viesse sobre mim. Por que você jejuou e Deus não fez? E aí Deus falou comigo, quem te disse que eu não fiz? Eu fiz. Teu pai estava fora da presença e eu te prometi que tu e tua casa seriam salvas. Tua mãe já é salva. Meu pai, Thaís, na quarta-feira, ele aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele entrega a vida para Jesus. Na quinta-feira pela manhã, ele entra em coma profundo. No sábado, ele falece. Então, foi o tempo hábil para ele poder confessar ao Senhor. E hoje eu sei que ele está na glória. Amém. Então, não é que Deus não fez. O Senhor, ele fez, mas ele fez da forma do jeito dele. Por quê? Porque eu sou limitada. Nós somos limitados. Nós vemos o aqui e o agora. Mas o Senhor, ele enxerga adiante. Ele enxerga o futuro. E Deus falou ao meu coração da seguinte forma também. Poderia ser que eu desse esse tempo a ele. E ele falecesse, mas não viesse para estar comigo. E a minha promessa, eu preciso cumprir a minha promessa na tua vida. Então, meu pai hoje, eu sei que ele está com Cristo, porque o Senhor me falou, porque ele aceita ele como Senhor e Salvador da sua vida, da vida dele, naquele momento. Então, Deus não deixou, aquele jejum ele não foi perdido, pelo contrário. Foi o momento em que eu tive conexão com Deus ali, no meio daquele turbilhão todo, porque foi algo muito, assim, abrupto, né? Algo que às vezes deixa a gente até meio que desnorteado. Mas Deus me deu a revelação espiritual de tudo isso. De que aquele jejum não foi pela cura, mas foi pela salvação. Que é muito melhor do que a cura. Com toda certeza. Então é isso que eu quero deixar para vocês aqui sobre jejum. E é importante a gente frisar isso. A gente vem falando isso até em alguns episódios. Como a gente precisa buscar a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. E mesmo que a gente busque a nossa própria vontade, que eu sei que sua vontade era que seu pai ficasse curado. Mas Deus, ele dá o jeito de se revelar e dar paz. Mesmo quando não acontece da nossa forma, mas quando acontece da forma dele. Então, o próprio jejum também, eu acredito que abriu esse caminho para você ter essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus e ele te dá essa direção e te dá paz diante da vontade perfeita dele, Tanto que né? quando estávamos lá no velório dele, as pessoas chegavam para mim e perguntavam, tu tá bem? O povo olhava para mim e perguntava, tu tá bem? Achavam que eu estava dopada, não tinha tomado um remédio, sabe? Achavam que eu estava dopada porque não entendiam a paz que existia. Porque assim, aqui é passageiro, nós não somos daqui. Nós vamos para lá, estamos caminhando para ir para o céu. Então eu sei que eu vou encontrar com ele lá. E é para isso que nós estamos aqui. Não adianta ganharmos o mundo todo e perdermos a nossa família. É verdade. Apregoamos a todos, pregamos Jesus a todos, sim. Mas a nossa principal base é dentro da nossa casa. Então a gente não pode perder isso. E o jejum, tá difícil com teu familiar? Tá difícil com teu filho, com teu marido? Jejua, e eu tenho certeza que Deus responde. Amém, amém. Glória a Deus. Gente, eu queria agradecer vocês. O tempo voa, o tempo passa rápido. Vocês querem falar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Mais uma vez, eu quero somente agradecer por estar aqui nessa mesa. Jesus é palpável aqui. E falar do Senhor é algo que me deixa muito feliz. Porque o que seríamos, né? O que seria de nós se não fosse Ele? Então, aquilo que a gente recebeu e que nos faz tão bem hoje, a gente precisa levar para outras pessoas. Então, para mim, falar de Jesus não tem algo mais importante na minha vida. Não tem, verdadeiramente. Então, eu fico muito feliz, muito feliz. Eu não tenho nem palavras para mensurar a felicidade que eu sinto. Não é só de estar aqui, mas de falar dele. Dele, né? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Só agradecer também essa oportunidade, dizer que Deus, ele une, né, propósitos e Deus já vinha preparando tudo, né, sem a gente nem entender. E o agir de Deus, ele é assim. Deus vai fazendo, vai fazendo. Tinha um amigo que dizia, Deus parece que tá complicado, depois Deus descomplica e te explica. Então Deus, ele age assim, né? Deus vai fazendo e no momento certo você vai entender o agir dele. Então,
agradecer a Deus pela vida de vocês. Amém. E dizer para você que está em casa, busque a presença de Deus, se conecte mais com Deus. E o jejum é o caminho. O jejum e oração é o caminho que vai te ligar cada vez mais ao Senhor, buscando a intimidade dele. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. E reforçar aqui mesmo a minha gratidão por vocês estarem aqui. Eu sei que vocês não fazem por mim. Eu tenho total consciência disso, apesar da gente ter essa afinidade, essa Amém. identificação. Mas eu sei que é tudo para o Senhor, né? E eu compartilho dessa, eu não sei nem se é sentimento, se é sensação, o que é essa convicção de que não há nada melhor nessa vida, não há nada mais prazeroso do que a gente servir a Deus. Não. Seja lá aonde Ele nos levantou, né? Desde o centro ali do nosso lar, onde Deus nos levantou, né? Na função que nós exercemos, como fora da nossa casa também. Isso aí é maravilhoso. E estar com pessoas assim só fortalece isso, né? E eu tenho certeza que essa mesa é um lugar de fortalecimento de fé para mim, sabe? Ontem mesmo o Senhor me deu uma frase: o poder da fé compartilhada. E eu falei, meu Deus, é isso. Esse lugar aqui, ele tem um poder, porque a nossa fé, a fé de quem senta aqui está sendo compartilhada com as pessoas que estão em casa. Sim, sim. E há um poder nisso, há um poder nesse Sim. compartilhamento. A gente não tem noção. Eu também não tenho noção. Eu sei que é algo grande, porque tudo que Deus faz é grande. Sim. Mas a gente não tem noção, assim, né, concreta daquilo que Deus tem feito. Quando esses ensinamentos, quando esses episódios chegam nas pessoas. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês. Quero honrar mais uma vez. Eu sei que não foi fácil. Eu tirei o pastor de dentro de casa com mês de operado, né? Mas eu tenho certeza que a recompensa vem do Senhor. Amém. Né? Nós caminhamos com base nisso. Amém. E assim, ó, a gente encerra o episódio fazendo o que crente faz. Crente ora. Aleluia. E aí, ó, como o pastor orou, não foi, pastor? Isso, Antes no de início. começar o episódio, agora vai ser a missionária Ju. Amém, amém. Eu queria que a gente desse as mãos. Sinal de unidade ao Senhor, né? Sabemos que Ele está aqui. Você que está aí também, fecha os teus olhos nesse momento, se for possível. Conecta a tua mente com o Senhor. E fala com Ele, que Ele está te ouvindo. Amém? Senhor Deus, te agradecemos, Pai, porque sabemos que Tu estás aqui. Deus, não há prazer maior do que te servir, do que falar, Deus, de todos os teus benefícios, de tudo que o Senhor faz e principalmente de quem o Senhor é. Senhor, muito obrigada pela tua presença, obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Sabemos que podemos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, mesmo sendo futuro, porque a tua palavra nos diz que a sua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então nós te agradecemos, Senhor. Peço que o Senhor guarde, Jesus, cada pessoa que sentar nesta mesa, cada pessoa que já veio aqui, que ainda está por vir, cada pessoa que está do outro lado da tela, Senhor, ouvindo, que compartilhou desse momento conosco, que o Senhor alcance de maneira poderosa, de maneira sobrenatural, que o Senhor fale aos seus corações, em nome de Jesus. Guarda a nossa casa, a nossa família, tudo que nós nos propusermos a fazer, Senhor, não queremos isso se o Senhor não for primeiro. Tu és o centro da nossa vida. O Senhor é aquele, Jesus, a quem nós buscamos incansavelmente, incessantemente. Obrigada pelo teu amor, pelo teu zelo, pela tua morte de cruz, Senhor. Obrigada, Jesus, por tudo. Não temos mais o que fazer senão agradecer. Agradecer como filhos, agradecer como servos. Agradecer, Senhor, como aqueles, Deus, que têm provado, Deus, da tua bondade. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. É o amém mais imponente da Igreja Aliança, tá aqui na nossa frente. Glória a Deus. E eu queria agradecer a você também que ficou aí até o final. Não esquece de você impulsionar esse vídeo, né, na plataforma do YouTube, do Spotify. Encaminha para outras pessoas, para você abençoar outras pessoas. Quando você curte, quando você comenta ali também, você está impulsionando ele, vai chegar até outras pessoas que eu tenho certeza que vão ser muito abençoadas por tudo aquilo que foi compartilhado aqui nessa mesa. E eu espero que Deus continue te abençoando e te fortalecendo e te dando força para você continuar ou para você começar a cumprir essa prática de jejum, para que você esteja se fortalecendo espiritualmente e colecionando aí muitos testemunhos da parte do Senhor para a tua vida e para a sua família. Deus te abençoe. Até a próxima.